Bom, pessoal, quem fala aqui é o professor Júlio. E aí, como é que vocês estão? Nesse tempo aí que se passou, que a gente não se vê. A gente vai continuar as nossas aulas por aqui, pelo motivo que vocês já sabem, né? Covid-19 tá aí e a gente tem que ficar em casa se cuidando e cuidando das pessoas que a gente ama, não é verdade? Bom, então, vamos começar. E o tema que eu ia prosseguir, né, com vocês logo depois de falar de Thomas Hobbes e Rousseau, era para falar um pouquinho mais, porque eu cheguei a falar um pouquinho de Platão, mas falar um pouquinho mais de afinco, um pouquinho mais de vontade, digamos assim, sobre a análise filosófica. Sobre a análise filosófica, e para isso eu vou utilizar Platão e vou utilizar também um filme que, se vocês não assistiram, pelo menos devem ter ouvido falar, pelo menos acho, devem ter ouvido falar, que é o filme Matrix. Para quem não sabe, pelo menos as previsões eram que pro ano que vem fosse lançar o quarto filme da saga, né? Só que com tudo que está acontecendo, eu creio que vai ser adiado aí para 2022. Mas então vamos para o que interessa e vamos falar um pouquinho sobre essa análise filosófica, né? E por que eu vou falar, galera, de Platão? Né? Como vocês viram no bimestre passado, porque eu falei um pouquinho de Platão para vocês, do mundo das ideias, lembra que eu falei para vocês do mundo das ideias? Pois então. Fazer essa análise e falar um pouco com vocês sobre o mundo das ideias, cheguei a falar um pouquinho de Matrix com vocês, falei para vocês da possibilidade até que, sei lá, sabe-se a possibilidade da gente viver numa Matrix realmente, a gente não viver a realidade. E tem uma possibilidade muito grande disso ser verdade, como eu mostrei em sala de aula, né? Mas essa análise ela não é tão fácil assim de ser feita. E justamente para isso que a gente precisa dessa análise filosófica, que ela é um pouco diferente da análise textual simples do português, né? Mas a gente vai ver por que ela é tão diferente assim, beleza? Então, vamos seguir em frente. Vamos falar um pouquinho aqui dessa análise. Então, o que seria essa análise filosófica? É verificar, explicar os conceitos de um texto, é dizer as ideias que nele se expressam e também explicar as relações que existem entre essas ideias, explicar a estrutura argumentativa desses argumentos que são apresentados. Lembrando que a análise filosófica ela não se estende apenas a obras literárias, ela se estende para filmes, ela se estende para séries, ela se estende para animes, jogos, enfim. Você pode utilizar a técnica da análise filosófica para tudo que você consome, digamos assim. Não importa qual meio de entretenimento seja. Ou mesmo que não seja um meio de entretenimento, você também pode usar em outros tipos de obra, beleza? Vamos então para os passos que a gente precisa, né? E quais são os critérios que a gente precisa utilizar. Mas antes, a gente vai ver sobre do Matrix, do próprio Matrix, né, do filme. Como vocês estão vendo aí agora, a gente está... Eu vou reproduzir um pouquinho aqui, só um pedacinho do início, enquanto reproduz eu vou falando do filme. E do que se trata o filme? Bom, vamos pesquisar para que assim a gente comece a fazer a nossa análise. Vamos lá, a sinopse é essa. Um jovem programador é atormentado por estranhos pesadelos nos quais sempre está conectado por cabos em um imenso sistema de computadores do futuro. À medida que o sonho se repete, ele começa a revelar dúvidas sobre a realidade. E quando se encontra com os misteriosos Morpheus e Trinity, ele descobre que é vítima do Matrix, um sistema inteligente e artificial que manipula a mente das pessoas e cria a ilusão de um mundo real, enquanto usa cérebros e corpos de indivíduos para produzir energia. Bom, tá, essa é a sinopse básica, tá? É interessante você começar com a sinopse para você ter uma ideia inicial do que seria a análise filosófica, mas isso é só a sinopse, vamos partir para o que interessa e vamos voltar um pouquinho aqui para os passos, beleza? O primeiro passo, então, é um critério. Você tem que ter o critério de lógica argumentativa. E que critério é esse de lógica argumentativa? Pensamentos com base lógica e com fundamentos comprovados, tá? Ou seja, não é só achismo, tem que ter fundamentos comprovados. E tem que ser pensamentos com base lógica, ele não pode ser simplesmente
uma observação vazia. Não, a base tem que ser lógica, ok? E esse então é o primeiro passo, você já tem que começar com isso na cabeça, que você não pode fazer essa análise simplesmente baseada em achismo, você tem que ir um pouco mais longe do que isso. E até você começar a verdadeiramente ver a obra, você tem que responder algumas perguntas. Tá? E essas perguntas, se você quiser, você pode respondê-la mais de uma vez, para que você primeiro tenha a sua primeira impressão, e depois de você consumir a obra, você ver a obra, ler a obra, assistir a obra, jogar a obra, não importa, você possa responder as mesmas perguntas, só que depois com uma visão um pouco melhor embasada, um pouco melhor estruturada. Tá? Então vamos seguindo esses passos e vamos lá, respondendo a primeira pergunta. Quem são os autores da obra? Vamos então para a internet aqui, né? Vamos para o navegador e vamos pesquisar. Vamos pesquisar exatamente como está lá. Vamos até para vocês verem, vamos copiar e colar aqui no Google. Quem são os autores da obra Matrix? Quem são os autores da obra Matrix? Ó. Vamos lá. Lily e Lana Wachowski, mais conhecido como as irmãs Wachowski, tá? Lily e Lana Wachowski. Bom, ok, vocês já sabem quem são os autores da obra. Depois, calma que a gente depois vai precisar um pouco mais sobre os autores, tá, pessoal? É pouco a pouco mesmo, as perguntas são paulatinamente, assim. Então, é devagarzinho que a gente vai tendo nossa análise filosófica. Quando os autores da obra escreveram? Eles são roteiristas, tá, pessoal? Eles se basearam em outras obras. Eu até vou falar um pouco no que eles se basearam depois. Mas, a princípio, vamos lá. Quando é que foi? Matrix. E quando é o filme? O filme é de 1999, pessoal. Bom, em 1999... Por que é importante responder de quando os autores escreveram a obra, pessoal? Porque assim você entende qual é o contexto histórico da época. O contexto histórico muda tudo. Muda a percepção das coisas, muda como as coisas são criadas, muda como os espectadores vão assistir a essa obra. Tá? Provavelmente vocês, como espectadores, né, de 2020, vão ter uma perspectiva da obra diferente de mim, que assisti a obra na época, né, em 99. E essa obra, para quem não sabe, mudou a história do cinema. Esse filme começou a dar uma outra perspectiva e profundidade para filmes de ação, pessoal, tá? Filmes de ação começaram a ter outro significado, começaram a ter outro nível de profundidade e começaram a trazer questões mais filosóficas. Não que isso não tenha sido feito antes, mas esse filme ele revolucionou no sentido tanto de efeitos especiais, porque ele popularizou, eu sei que existia antes, eu não lembro mais qual era a obra, mas ele popularizou esse efeito bullet time, que se chama, que é o efeito de tempo de bala, ou seja, as coisas tudo ficam paradas e se movem em câmera lenta para que você possa perceber melhor os movimentos e tudo que está acontecendo, senão você não enxergar nada, né? E o filme traz isso, se revolucionou o cinema, todos os filmes depois disso começaram a fazer a mesma coisa. E não só por isso, mas por trazer uma profundidade assim incrível, em que cada filme tem uma discussão filosófica, sendo que o primeiro é o mais profundo dos três, mas todos trazem alguma questão filosófica, só que o primeiro é o que a gente vai focar, porque é o que mais fala do que a gente quer focar aqui, que é Platão no mundo das ideias, e fazendo essa análise platonesca, digamos assim, utilizando essa análise filosófica e todos esses critérios que a gente está trabalhando aqui, beleza? Bom, então, respondido o segundo critério, né, de quando é a obra, 1999. 1999 a internet estava dando um boom, né? As pessoas estavam começando a ter bastante acesso a computadores. Até pouquíssimo tempo atrás, antes de 99, as pessoas não tinham, já existia, mas não tinha tanto acesso assim a computador, muito menos a internet. A partir de 99 e 2000 explodiu
começou a se usar muito internet, muito computador, e não é à toa que a temática seja voltada dentro desse mundo virtual, né? Porque esse mundo começou a se popularizar bastante. Então você começa a entender um pouquinho o contexto da obra, né? Então, vamos para a próxima pergunta, já que essa está respondida. Peraí, vamos voltar aqui. Por que os autores da obra escreveram? Lembra que eu falei para vocês que eu ia voltar um pouquinho nessa questão dos autores? Então, vamos voltar e vamos ver um pouquinho aqui mais sobre a Lily e a Lana Wachowski, né? Bom, tá? Antes de Lily Wachowski, ela nasceu como Andrew Paul, ou Andy Wachowski, e a Lana Wachowski nasceu como Lawrence Larry Wachowski, né? Os autores da obra são duas pessoas trans, tá? Nasceram biologicamente com o sexo masculino, né? Ambas nasceram assim, porém elas não se identificavam com esse gênero e por isso readaptaram o gênero físico dela para o gênero mental delas, né? Ou seja, como elas se identificavam, como elas se viam. Elas se viam como mulheres e assim elas se adaptaram ao que elas verdadeiramente eram. Bom, agora, por que eu estou trazendo esse contexto? A obra, ela não aborda esses temas, né, sobre essa sexualidade das duas, mas esse tema aborda questões de pessoas que se sentem deslocadas, pessoas que se sentem fora do mundo, pessoas que não se sentem pertencentes àquele mundo, né? Ou seja, pessoas que por vários e vários dias acordam e sonham com um dia em que elas vão acordar em uma realidade que seja pertinente com o que elas verdadeiramente são, né? E olha só que coincidência, Matrix trata justamente sobre esse assunto. Um protagonista que todos os dias sonha e acorda com a sensação de que ele não pertence àquele mundo, de que tudo é muito mais profundo, de que ele não entende quem ele verdadeiramente é, né? Até o momento em que ele se liberta, né? Em que ele se liberta e pode assumir a sua verdadeira identidade, né? Então, por isso que é tão importante entender quando os autores escreveram a obra e por que os autores escreveram a obra. Tudo isso tem a ver com todas essas questões que eles estavam... Lembrando que, principalmente, se eu não me engano, foi a Lana... Se eu não me engano, não. Se eu não me engano, foi a Lily Wachowski que ainda não tinha feito a transição nessa época. Então, o conflito na época que foi escrito o roteiro interno das autoras estava gigantesco. Então, o filme, inclusive, escrever o roteiro pode ter servido aí como uma espécie de cano de escape para que as duas se sentissem bem, sabe? E começassem a trazer respostas para elas mesmas sobre quem elas eram, para que elas pudessem, olha só, sair da Matrix que foi imposta a elas, né? Então, vamos mudando um pouquinho aqui, né? Pro PowerPoint. Então, a gente já respondeu então o primeiro critério que a gente está utilizando aqui critérios lógicos argumentativos, ou seja, estou pegando uma questão lógica para responder as perguntas e estou utilizando aqui base com fundamentos comprovados, ou seja, como vocês estão vendo, eu estou aqui pesquisando, né? Estou pesquisando, tá claro, mas o Wikipedia não é a fonte mais confiável do mundo. Pessoal, o Wikipedia não é a fonte mais confiável do mundo, mas aqui eu só estou mostrando para vocês como é que funciona essa pesquisa filosófica, tá? Você tem que ir ponto a ponto para você ir percebendo a obra antes de consumir a obra, antes de realmente passar a participar da obra. Então vamos para o próximo ponto. Qual é o plot do filme? O que justifica os acontecimentos do filme? Qual é o enredo, né, do filme? A gente já viu um pouquinho disso na sinopse, mas a gente vai agora ser um pouco mais profundo, só que é aqui que a gente vai começar a ver a obra, tá? E a gente tem que identificar principalmente essa questão aqui do plot, tá? Ou seja, o que justifica os acontecimentos do filme, beleza? Então vamos voltar para cá e aí já vamos abrir um pouquinho aqui do filme. Tá aí a musiquinha mais
famosa do filme, né, a entradinha. Claro que eu não vou deixar, pessoal, rodando o filme inteiro, só tô deixando rodar esse início de filme pra gente ir conversando enquanto roda o filme. Então, pessoal, a gente está vendo aí toda a importância, né, de seguir todos os passos direitinho do filme, critério por critério, ponto por ponto, pergunta por pergunta. E essas perguntas, quando elas vão sendo respondidas, você já vai começando a construir na sua cabeça um processo lógico do filme, né? Um processo lógico, e já para começar a construir os seus primeiros argumentos baseados nas suas primeiras opiniões preconceituosas. Como assim, professor? Opiniões preconceituosas? São as suas primeiras impressões, ou seja, são os seus preconceitos, são os seus conceitos primeiros sobre a obra. E você vai quebrar os seus preconceitos e começar a estabelecer conceitos conforme você for respondendo às perguntas da análise filosófica. E depois que você for respondendo às perguntas da análise filosófica, você vai começando a construir a sua lógica argumentativa e logo então a sua lógica filosófica e assim a sua análise filosófica. Para a gente pegar o plot do filme, a gente vai ter que avançar um pouquinho. Bom, eu vou até deixar rodando só um pouquinho desse início para vocês verem, né? Para ver que o filme ele tem esse atrativo, ele tenta captar o público por toda uma tensão que gera no início do filme, que você fica sem saber o que vai acontecer. Poxa, tem várias pessoas entrando, né, num ambiente, olha só, e são agressivas para entrar no ambiente de uma pessoa, né? Ou seja, o que representam esses guardas, o que representam essas pessoas? Essa aqui é a minha análise de alguém que já assistiu o filme, tá, pessoal? Mas aqui já estou dando um pequeno adiantamento sobre essa análise. Essas pessoas estão entrando violentamente em um espaço privado, um espaço que é seu, porque você não está fazendo o que o sistema pede que você faça. Se você não faz o que o sistema pede que você faça, você vai ser então, assim, você vai ser atacado de alguma maneira. E é exatamente o que acabou de acontecer na cena. Logo em seguida, vão chegar aqueles que entendem como funciona a Matrix, entendem como funciona o sistema. E essas pessoas que entendem como funciona o sistema são os agentes, né? Existe esse guarda aqui que está conversando com esse agente, né? E esse guarda, ele apenas participa da Matrix, só que ele não entende muito bem como a Matrix funciona. Já os agentes, entendendo como a Matrix funciona, eles podem, assim, oprimir, né? Eles podem atacar a moça que é contra a Matrix com uma melhor eficiência. E logo em seguida a gente tem a cena aí que ficou uma das cenas mais famosas do cinema, que é dessa personagem que se chama Trinity, aplicando esse golpe aí no guarda, que foi copiado em vários filmes, né, do guarda sendo lançado para poder ela fazer tudo isso aí que vocês estão vendo, que é uma das coisas que faz com que esse filme seja tão famoso, porque é bem legal, né? Bem divertido. Mas por que ela... Aí vocês perguntam, tá, mas por que ela consegue fazer tudo isso? Bom, se você for fazer uma análise mais simplória da coisa, você só vai fazer... Você vai aí praticar o ato da descrença, né? Você tá assistindo... esse é só um filme, tô assistindo um filme, e ela consegue fazer isso porque isso é magia do cinema. Mas tudo em Matrix tem uma explicação, pessoal. Isso não é só magia do cinema, não, tá? Isso não é só magia do cinema, não. Vou deixar rodando aqui enquanto eu falo. Isso não é só magia do cinema. O que é isso? Por que ela consegue fazer todas essas coisas dentro do sistema? Porque ela entende como o sistema funciona e assim ela pode usar o sistema ao favor dela. Entende? Só que ela entendendo como o sistema funciona, ela usa o sistema a favor dela para destruir o sistema. Já esse cara que está entrando aí agora, que é o agente, ele entende também o sistema, só que ele usa o sistema para poder fazer uma manutenção do sistema contra aqueles que também entendem o sistema e querem destruí-lo. E esse momento de perseguição não interessa muito pra gente, porque agora a gente vai pular direto pro plot do filme. Bom, pessoal, esse é o plot do filme. Eu nem vou falar muito agora não, vou até deixar propositalmente reproduzindo, né, o filme nessa parte, só para que eu possa ir pausando o vídeo e para que vocês possam
e vendo o que está acontecendo. É uma honra conhecê-lo. Não. A honra é minha. Por favor. Vem. Sente-se. Eu imagino. E deve estar se sentindo um pouco como Alice. Escorregando pela toca do coelho. Eu acho que sim. Vejo isso em seus olhos. Você é um homem que aceita o que vê, porque pensa estar sonhando. Ironicamente, não está muito longe da verdade. Você acredita em destino, Neil? Não, Por que não? porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida. Eu sei exatamente o que quer dizer. Deixe que eu diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira. Lembra que eu falei pra vocês, pessoal? Você tá aqui porque você sabe de uma coisa que você não sabe explicar, mas você sente, você sentiu a vida inteira. Bom, imagine lá, né, as duas roteiristas do filme sabendo a vida inteira de uma coisa lá que tinha nelas, mas que elas nunca souberam explicar. E tem muito a ver com essa questão da sexualidade delas. Né? Mas isso, é claro que eu só estou falando dos autores para a gente entender os autores para depois entender a obra. Mas a gente pode expandir isso muito mais além. Né? Se a gente... Vou até dar o play aqui, se a gente voltar um pouquinho no filme. Quando ele fala assim, que você deve se sentir... Eu imagino que você deve estar se sentindo um pouco como Alice. Alice que ele está falando é a Alice no País das Maravilhas, tá, pessoal? Para quem não conhece, esse filme ele foi adaptado pela Disney, mas é uma obra bem mais antiga, baseada num livro, que fala de uma menina que ela começa uma hora a perseguir um coelho, esse coelho é estranho, porque ele parece que fala, e ele está carregando um relógio e está dizendo que está atrasado para algum lugar. Quando ela entra na toca do coelho, ela percebe um mundo muito maior e muito mais magnífico do que aquele mundo que ela sempre imaginou viver. Escorregando pela toca do coelho. Eu acho que sim. Vejo isso em seus olhos. Você é um homem que aceita o que vê, porque pensa estar sonhando. Quando ele diz que você é um homem que aceita o que vê, porque pensa que está sonhando. Sabe quando você sente que as coisas são muito mais profundas do que são? E que você deve estar perdendo alguma coisa? Essa sensação que às vezes vem na gente, pois então, é exatamente dessa sensação que ele está falando, né, o Morfeu. E se a gente pular e passar um pouco para a nossa realidade, a gente começa a perceber aí que de fato a gente vive em um mundo que às vezes não permite que às vezes pessoa A, pessoa B, pessoa C não viva como ela gostaria de viver ou qualquer coisa do tipo, né? E que o mundo, aquele mundo em que ela vive é muito maior, né? E que tem muito mais outras realidades para serem encontradas. E por que eu estou falando isso, pessoal? Sabe quando você encontra um amigo, um colega de sala, que discorda das suas opiniões? Sabe, nos debates? Então, essa pessoa que está no debate, que discorda das suas opiniões e que decidiu entrar em outro grupo que não o seu, como acontece nas minhas aulas, ela decidiu entrar em outros grupos porque a realidade dela é outra, o mundo dela é outro. Ela entende que o mundo tem uma perspectiva completamente diferente da sua, justamente por ela estar observando de um outro lugar. Veja bem, vou pegar aqui o mouse. Se você tem o mouse, se eu estou observando aqui na minha perspectiva, né? Na minha perspectiva aqui, eu não consigo enxergar, se eu observar o mouse e não olhar para a tela, claro, do meu monitor, eu não consigo enxergar o que está na frente do mouse. Vocês estão conseguindo enxergar aí o scroll do mouse, né? A rodinha do mouse. Só que, na minha perspectiva, eu posso dizer que esse mouse não tem scroll, mas vocês sabem que tem scroll, né?
Mas eu estou levando em consideração só a minha perspectiva. É por isso que o debate é interessante. Ele nos dá outras perspectivas, outros modos de ver a coisa. E o que o Morfeu está oferecendo para ele? O Morfeu está oferecendo para ele outras perspectivas, um outro modo de ver o mundo, né? E é por isso que ele está falando sobre essas maravilhas que você encontra, assim como Alice encontrou ao entrar na toca do coelho, né? Então vamos dar um pouco mais de prosseguimento aí, só pra gente discutir um pouco mais sobre esse plot do filme. Mas está ali, como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Foi essa sensação que trouxe a mim. Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar, quando vai à igreja, quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade. Matrix é um mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Bom, aqui é uma coisa que a gente... Ah, pessoal, só para vocês saberem, esse barulho é minha cadeira que tá fazendo barulho, tá? Mas enfim, Matrix é um mundo que você acredita ser real para que não perceba a verdade. Aí Neo pergunta, que verdade? E aí vem o plot do filme logo em seguida. Mas quando o Morfeu fala isso, ele está falando bastante sobre manipulação. Sabe quando tudo parece ser muito óbvio para você? Quando as coisas parecem ser muito evidentes, desconfie. Talvez você esteja dominado pela Matrix. Nem tudo é óbvio, nem tudo é evidente, nem tudo é lógico, nem tudo é tão às claras, sabe? Nem tudo é... Às vezes, para você perceber determinadas coisas, você precisa identificar outras lógicas. Quando eu digo que nem tudo é lógico, por exemplo, eu não estou falando tô falando que a sua lógica não tem credibilidade. Eu tô falando que existem outras lógicas que não aquela que você enxerga. Lembra do que eu estava falando lá sobre a questão da perspectiva? Pois é, a minha lógica, ela faz sentido. Afinal de contas, eu não estou vendo o scroll. Se eu não estou vendo o scroll, então nesse mouse não possui scroll. Vocês estão vendo o scroll. Então, para vocês, possui scroll. Mas por quê? Tem a minha perspectiva. A minha perspectiva está errada? Não. É a maneira como eu estou vendo. É o meu ponto de vista. É o meu ângulo de vista. Só que para eu superar esse ângulo de vista, eu preciso considerar outras perspectivas. Eu usei o exemplo do mouse porque está perto de mim aqui, é o mais fácil de exemplificar. Mas quando você considera outras perspectivas, a sua percepção do mundo amplia. E aí vem o plot do filme, que é quando o Neo pergunta pro Morfeu que verdade é essa. E você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Uma prisão que você não pode ver, sentir ou tocar. Bom, aqui eu queria voltar um pouco lá no mundo das ideias, né, de Platão. Lembra quando na aula eu falei um pouco com vocês sobre o mundo das ideias, que era uma caverna em que tinham os prisioneiros, né, que eles ficavam com a cabeça sempre presa assim, eles nunca olhavam para o lado, eles só olhavam para frente, na frente deles tinham sombras. Bom, essas sombras é o que eles acreditavam ser a realidade, né? Eu preciso voltar algumas vezes nessa ideia do mito da caverna de Platão para que vocês possam entender toda a construção do plot do filme, mas o filme ele tem essa ideia de passar que você é um prisioneiro e você precisa se libertar.
E o Morfeu é o cara que está tentando ir lá e libertar essa pessoa dessa caverna. Tá? Vamos voltar um pouquinho então. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. Você não pode explicar para o prisioneiro como é que é fora da caverna. A única maneira desse prisioneiro entender realmente como é fora da caverna é saindo da caverna, ou seja, saindo da Matrix. É preciso que veja disso mesmo. Esta é sua última chance. Depois disto não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Essa cena também é muito famosa, gente. Essa cena que o Morfeu... Deixa eu só ver aqui. Essa cena que o Morfeu, né, estende as mãos, aí tem a pílula vermelha na mão esquerda e a pílula azul na mão direita, e aí o Neo tem que fazer a escolha do que ele vai querer. Ele vai querer as verdades, né, da pílula esquerda vermelha, as verdades que são duras, porém é a verdade, ou a mentira, né, que te deixa confortável, te deixa bem, mas só vai te deixar ali entorpecido, vai te deixar ali, sabe, apenas tendo uma ideia de que tudo é bem, de que tudo está bem. E é que ele falou, você vai acordar na sua cama e nada disso vai ter acontecido, você acredita no que você quiser. Se você tomar essa pílula azul. Se você tomar a pílula esquerda, é doloroso, você vai sofrer, mas é a verdade. Qual é a sua escolha? Bom, por que esse é o plot do filme, pessoal? Vamos lá. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Morfeu fala como se fosse pouca coisa. E para mérito de curiosidade, pessoal, esse nome, Morpheus, né, vem da mitologia, né, de um deus que era o deus dos sonhos. Né? E é como se ele fosse ali o deus dos sonhos, o cara que está tirando as pessoas do mundo dos sonhos. Olha só que interessante. E para outra curiosidade também, usa-se, olha só, a morfina, né, para poder apagar a pessoa. Você adormece a pessoa, deixa a pessoa totalmente entorpecida e ela entra no mundo dos sonhos, digamos assim, porque ela apaga, ela dorme. Só para mérito de curiosidade mesmo. Tá, pessoal, vamos pausar um pouco o filme aqui. Esse é o plot do filme. Tá? Vamos voltar um pouquinho aqui. Por que esse é o plot do filme? Voltando aqui para as perguntas da análise filosófica. Por que esse é o plot do filme? O que aconteceria se o Neo tivesse escolhido a outra pílula, né, a pílula azul em vez da vermelha? Aí teria acontecido isso. O filme continua justamente porque ele escolheu a pílula vermelha. E quando ele escolhe a pílula vermelha, todos os acontecimentos que vão vir a seguir se justificam. Tudo que acontece no filme se justifica aí. Porque ele escolheu essa pílula, ele escolheu a verdade. E o que vai ser mostrado pro espectador, né, do filme logo em seguida vai ser, então, a verdade. Vamos para a próxima pergunta, então, já que o plot foi respondido. Né? Então, mas a resposta aqui do qual é o plot do filme seria: qual é o plot do filme? A busca da verdade. O plot do filme não necessariamente é a sinopse, tá, pessoal? A busca da verdade a busca da verdade do protagonista em detrimento de seu conforto. Tá? Que questões este filme traz para a sociedade
e ou para a minha vida? Bom, depois que você entende o plot do filme, você já pode começar a se fazer essa pergunta. Daqui para baixo, pessoal, essa pergunta e as próximas, eu vou deixar para a próxima aula, tá? Porque o vídeo já ficou bem longo, como vocês podem perceber. Mas dessa pergunta para baixo, são perguntas que você pode ir respondendo durante o filme, sim, mas são perguntas que são melhores de serem respondidas depois que o filme se encerra, beleza? Porque assim você pode analisar o filme melhor, você pode perceber coisas no filme que você não tinha percebido antes, beleza? Bom, pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado desse novo modelo de aula. A gente continua depois respondendo essas próximas perguntas, beleza? Então, até a próxima aula, pessoal.